Graça e paz. Eu sou o pastor Sandro Luiz Chiarato, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Vila Pauliceia, em São Bernardo do Campo. É com grande alegria que recebo você por aqui. Desejo do meu coração que Deus abençoe muito a sua vida através da ministração dessa palavra. Tema da mensagem de hoje: aprenda com os gigantes da espiritualidade. Texto da mensagem de hoje, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Está escrito assim nesse texto: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que há um convite do Espírito Santo, que eu e você possamos colocar os nossos olhos nessa grande nuvem de testemunhas e aprender com os gigantes da espiritualidade. E devemos procurar se inspirar pela vida dessas pessoas. Busque ter a descrição de um João, que nunca se menciona pelo nome, mas só se chama de um discípulo amado. Deus tinha propósitos com João, porém ele teve que ser discreto. Seja discreto. Não queira aparecer mais do que Deus, pois a Bíblia diz que o Senhor Deus é um sol. Isso está registrado no Salmo 84, versículo 11. Sabemos que quando o sol está no céu, não há espaço para as estrelas, mas quando as estrelas estão no céu, não há espaço para o sol. Se você quer que Deus brilhe como um sol no céu da sua vida, não queira aparecer mais do que Deus. Não queira ser uma pessoa que busque ser uma estrela, mas procure ser um servo e deixe Deus brilhar como um sol no céu da sua vida, em nome de Jesus. Busque ter a determinação de um Simeão e de uma Ana, que aguardaram no templo a manifestação do Messias, mesmo quando já estavam com a idade avançada. Deus tinha propósitos com Simeão e Ana, porém eles tiveram que ter determinação para aguardarem no templo a manifestação do Messias, mesmo quando já estavam com a idade avançadas. Os dois não saíam do templo, eram determinados, tinham compromisso com o Deus Todo-Poderoso. Se você quer fazer a diferença nessa vida, seja determinado e cumpra os teus compromissos com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Busque ter a humildade de um Paulo,
que nunca se achou mais do que um pecador salvo pela graça. Deus tinha propósitos com Paulo, mas ele teve que ter humildade para que Deus tinha propósitos com Paulo, mas ele teve que ter humildade para reconhecer que, apesar dos títulos e diplomas, seu maior e único tesouro era Cristo. Chegou a considerar todos os seus diplomas e títulos como esterco diante da grandeza de Cristo. Ao ouvir essa mensagem, reconheça a absoluta superioridade de Jesus sobre tudo e diga que Jesus é maior do que todas as coisas, e coloque a tua vida na mão de Deus e faça a diferença e seja um marco histórico para essa geração. Busque ter a nobreza de Josué, que aceitou a continuar a obra de um outro homem, sem jamais almejar glória pessoal. Deus tinha propósitos com Josué, porém ele teve que ter nobreza para aceitar a continuar a obra de um outro homem, sem jamais almejar glória pessoal. Dê continuidade aos grandes projetos iniciados por outros que já partiram, pois Deus enterra homens, mas Deus não enterra sonhos. Que você se levante hoje para ser um continuador e que na mão de Deus você possa impactar a vida de muitas pessoas. Busque ter a capacidade de Sansão, que não permitiu que os seus fracassos o deixassem mofar no fundo de um calabouço. Deus tinha propósitos com Sansão, porém ele teve que ter capacidade de não permitir que seus fracassos o detesse no calabouço, mas lutou até o fim. Da mesma forma, aprenda com seus erros e fracassos e vá em frente e siga a tua caminhada em nome de Jesus, sendo um grande motivo de esperança. Busque ter a galhardia de José, que perdoou quando podia esmagar os seus irmãos. Deus tinha propósitos com José, porém ele teve que ter generosidade, ele teve que ter elegância emocional para perdoar os seus irmãos quando podia esmagá-los. Seja nas mãos de Deus, não alguém que queira vingar a si mesmo, mas seja na mão de Deus uma pessoa generosa e perdoadora, e que através do seu perdão as pessoas que prejudicaram você possam ter um encontro com um Deus Todo-Poderoso e possam a partir de então fazer parte da família de Deus. Busque ter a firmeza de Moisés, que soube esperar no deserto sem amargar a vida. Deus tinha propósitos com Moisés, porém ele teve que ter firmeza para saber esperar no deserto sem amargar a vida, ainda que com a idade avançada
ele subia ao monte para abençoar Josué no campo da batalha. Seja firme, não perca a doçura espiritual. Não importa que você está com a idade avançada. Deus tem projeto, Deus tem planos para você. Não deixe de subir ao monte da presença de Deus e seja um grande abençoador em nome de Jesus. Busque ter a coragem de Abraão, que saiu da sua terra para ir a um lugar que nem ele sabia. Deus tinha propósitos com Abraão, porém ele teve que ter coragem corrigindo. Deus tinha propósitos com Abraão, porém ele teve que ter coragem para aceitar o desafio. Teve coragem, pois sabia que havia nele um nascedouro de algo grande. Abraão sabia que seria um divisor de águas, pois Deus disse a ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tenha coragem para partir de algum lugar. Não fique estacionado. Toca a sua vida para frente. Tenha consciência que não estás parado. Movimente a sua vida e espiritualidade, levando o nome de Deus para frente e fazendo o nome de Jesus Cristo crescer no horizonte da história. Busque ter a grandeza de Jacó, que se converteu e se transformou, deixando de ser um homem esperto, no sentido negativo, para ser um doce homem, para ser um homem doce, para ser um instrumento de doçura na vida das pessoas que administravam a amargura. Deus tinha propósitos com Jacó, porém ele teve que ter grandeza de alma para reconhecer que precisava de uma transformação. Por isso foi ao val de Jaboque e lá buscou ter um encontro com Deus. Mas antes de buscar esse encontro com Deus, ele buscou consertar a sua vida com o seu irmão. O encontro com Deus só acontece nas nossas vidas quando, em primeiro lugar, nós procuramos consertar a nossa vida com os nossos irmãos. Quando, em primeiro lugar, nós procuramos nos encontrar com os nossos irmãos. E aí, a partir do momento que nós consertarmos o que precisa ser consertado, diante das pessoas que vivem ao nosso redor, em seguida vai acontecer na nossa vida os grandes e impactantes encontros com Deus. A Bíblia diz que Jacó buscou um momento de profunda solidão diante de Deus. E Deus, naquele dia, mudou a vida de Jacó. E Jacó se transformou num marco histórico para a sua geração. Que nesse dia você possa fazer os concertos que você tem que fazer, porque em seguida você terá encontros maravilhosos com Deus que vão fazer de você um marco histórico para essa
geração. Eu quero encerrar essa ministração dizendo que a vida desses homens possam te inspirar a ter coragem, a caminhar, a tocar a sua vida para frente, a segurar a Deus com todas as suas forças e pedir transformação, a consertar o passado, a enfrentar o presente, consertando o que precisa ser consertado, restaurando o que precisa ser restaurado. Que a vida desses homens te inspire a ser generoso, a dar uma segunda chance, a ter elegância emocional para perdoar quem te prejudicou. Que a vida desses homens te inspire a ser firme, mantendo a doçura. Que a vida desses homens te inspire a ser um continuador, a aprender com seus próprios erros e fracassos, a ter a capacidade de aprender e aprender com tudo que acontece diante dos seus olhos. Que a vida desses homens te inspire a ser determinado, a reconhecer a absoluta superioridade, corrigindo. Que a vida desses homens te inspire a ser determinado, a reconhecer a absoluta superioridade de Jesus sobre tudo que você tem e sobre tudo que você é. Que a vida desses homens te inspire a ser discreto e deixar Cristo crescer na sua vida e ser na sua vida o grande tesouro que você tem. Desejo com essa palavra abençoar a sua vida. Desejo com essa palavra levar esperança para o teu coração. Desejo com essa palavra levar motivação para a sua vida no sentido de que você precisa mudar para melhor. Portanto, coloque os seus olhos nessa grande nuvem de testemunhas e se deixe inspirar por essas pessoas e seja uma bênção na mão de Deus, em nome de Jesus, amém e amém.